tudo bem? A nossa parada de hoje é aqui, no Museu da Imagem e do Som do Paraná. Começa agora, o Identidade Paraná. Vem comigo. O Museu da Imagem e do Som, o MIS, tem o objetivo de preservar e resgatar a memória do audiovisual do nosso estado. Criado em 1969, é o segundo museu mais antigo do país e possui um acervo com mais de 1 milhão de itens, entre discos, vinis, fotografias, fitas de áudio e cassete, documentos e filmes. O MIS conta ainda com uma biblioteca com mais de 2.000 itens, como livros e periódicos sobre cinema, memória e fotografia. Vale muito a pena a parada por aqui. E a gente começa a edição do programa de hoje justamente com uma exposição que está em cartaz aqui, chamada Memória, Imagem e Infância. Vamos conhecer um pouquinho mais o trabalho. Guilherme Glick foi um dos principais nomes da fotografia no Paraná. Esses registros entre as décadas de 1920 e 1950 na Lapa revelam como eram as famílias, em especial as crianças daquele período. A gente escolheu fotografias de criança e fotografias de família, para trazer esse conceito de memória, de identidade da criança. E o Guilherme Glick, ele fotografa essas crianças e essas famílias para registrar aquele período. Na exposição, fotógrafos de diferentes gerações mostram uma relação muito peculiar com a infância e a memória. Lex Kozlik trouxe os retratos de pessoas da própria família, personagens da árvore genealógica dele, que reunidas ganharam uma nova dimensão. Ao mesmo tempo que ele é uma memória pessoal íntima minha, ele é uma memória coletiva, né? Por quê? Porque as fotografias, elas têm essa estética que se repetem durante as gerações e são comuns a todas as pessoas, né? Então, por exemplo, as bordas da fotografia registram determinada época, as roupas das pessoas que estão ali está relacionada a determinado contexto histórico também, né? Então, assim, ela é um trabalho pessoal, mas também carrega uma memória coletiva. Numa outra sala está o resultado das aulas de fotografia de um grupo de estudantes entre 12 e 13 anos. Um olhar contemporâneo, quase experimental, de jovens prestes a se despedir da infância. Focar e desfocar, tipo, você foca numa coisa e aí desfoca o fundo. E às vezes isso era muito complicado para fazer, porque não focava às vezes só no que você queria num ponto. Às vezes focava numa outra coisa e aí aquilo incomodava você na foto e aí ficava assim uma coisa que não era muito legal. E aí tinha que fazer de novo e de novo e de novo até que ficasse a foto legal, que você gostasse. Além de ser uma outra coisa que você vai fazer, sair do normal, do que você sempre fez na vida e fotografar com novas ideias, muda totalmente a vida, sabe? Você tem novas ideias sobre o mundo e a cada foto pode dizer o que você está sentindo. Então, se você tem uma semana triste, você fotografa, vai ser uma foto um pouco mais triste, com sentimento mais triste. Se você está feliz, vai ser uma foto mais colorida, mais cheia de cor, mostrando um sentimento feliz. As abordagens distintas revelam um panorama amplo da importância da relação das crianças com a própria história. A exposição Memória, Imagem e Infância, ela veio de uma vontade que a gente tinha de colocar o nosso acervo em contato com outras obras, né? Um dos maiores acervos que a gente tem aqui é do Guilherme Glick e a gente pode fazer milhares de seleções dentro desse acervo dele. Um recorte que a gente estava há muito tempo olhando era esse recorte das famílias, das crianças. A gente acabou juntando isso com as obras do Glick e com as obras das crianças da escola alemã, de modo a colocar em diálogo a questão da representação da criança através dos tempos, da representação da família, da questão da memória fotográfica e também, a partir de agora, um protagonismo da criança que já consegue mexer na câmera, já tem acesso a isso, né? Pode aprender e pode ser a própria autora das próprias imagens e da memória, né? Que vai se construir a partir de um tempo, assim. Então, mesmo que elas estejam bastante diferentes, são três
3 segmentos que dão para a gente a possibilidade de pensar na fotografia a partir da infância com esses viés. Que as pessoas se conscientizem, registrar e imprimir, começar a fazer as suas caixas de memória de novo, né? Vamos pensar assim, hoje no século XXI, que imprimam as fotografias, coloquem em quadrinhos, coloquem dentro de uma caixa de sapato, para depois essas memórias serem ativadas e você começar a conversar sobre isso de novo. Vamos para um breve intervalo, mas antes a gente confere a nossa agenda cultural. A peça Para Não Morrer percorre o Paraná durante o mês de setembro pelo Circuito SESI. Na lista estão 12 cidades, entre elas Curitiba, Ponta Grossa, Pato Branco e Santo Antônio da Platina. O espetáculo chama atenção para a violência com que as mulheres convivem na sociedade atual. Você confere a programação completa no site do SESI Paraná. Neste fim de semana, Londrina e Maringá recebem o show Queen Experience in Concert. Repleta de nostalgia, a atração leva ao público músicas e performances do Queen. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Disque Ingressos. Mas a vida segue. Você tem que seguir também. Será que tá gravando? Está em cartaz a Mostra Curitiba de Cinema, que faz uma homenagem à capital paranaense. Filmes de longa e curta-metragem dos mais variados estilos reúnem histórias que têm como cenário principal a cidade. A entrada é gratuita e a programação vai até o dia 11 de setembro. Está em circulação pelo Paraná o espetáculo Frida Kahlo. No palco, bailarinas representam cada uma das fases da vida da artista mexicana que se tornou uma das maiores pintoras do movimento surrealista. A peça ainda passa por Campo Largo, Piraquara e Pinhais. Fique de olho na programação completa das cidades pelo Facebook do projeto. Você confere agora um bate-papo entre a nossa repórter Heloísa Vieira e um dos autores do livro Vindas Memórias da Imigração, que reúne histórias e tradições dos imigrantes que ajudaram a formar a cultura do nosso estado. Os primeiros imigrantes que vieram para o estado foram os alemães, em 1829. O grupo, com pouco mais de 200 pessoas, se instalou na região de Rio Negro, com a ajuda do Barão de Antonina. De lá para cá, o Paraná recebeu novos moradores vindos de mais de 30 países. A história das principais etnias está retratada neste livro que acaba de ser lançado. E o Diego é um dos autores. Diego, quais são as razões que trouxeram pessoas de lugares tão distintos para o Paraná? Foram várias razões que fizeram com que o Paraná fosse um estado multirracial, multiétnico e plural. As pessoas buscam sair de seus países de origens por algum motivo específico ou vários motivos. Em comum desses processos imigratórios, especificamente desses 7 que o livro retrata, está o desemprego, a miséria, a fome, falta de oportunidade de trabalho, guerras civis, ou seja, os países estavam passando por várias dificuldades, as pessoas não tinham condições de seguir suas vidas com as suas famílias e aceitaram esse desafio enorme que é atravessar o Oceano Atlântico, passar 45 dias, 2 meses, 3 meses em situações complicadas, insalubres, para tentarem uma nova vida, um recomeço em um lugar completamente desconhecido, com uma cultura totalmente diferente e com um povo que eles não conheciam a cultura mesmo, né? Um povo que eles iam descobrir o que iam enfrentar na hora, né? No local da chegada. Então foi um desafio muito grande para essas pessoas que deixaram um legado cultural imenso até os dias de hoje. Houve algumas imigrações que foram de iniciativas particulares, como dos primeiros alemães em 1829, o pessoal que vem de Superagui, que eram britânicos, suíços e franceses, mas a maioria veio por uma questão da necessidade governamental do Império Brasileiro. A partir do momento que o Brasil se torna independente, a ocupação do solo se torna uma preocupação para garantir a soberania nacional.
Posteriormente, quando há a questão das leis contra o processo dos povos escravizados, não poderia ter tráfico negreiro, lei da ventre livre e posteriormente a lei abolindo de vez a escravatura, havia a preocupação de substituir essa mão de obra. Soma-se a isso que durante essa época o Brasil, o Paraná especificamente, passava pelo ciclo da pecuária, ciclo da madeira, ciclo da erva mate, e a cultura da agricultura de subsistência foi deixada de lado. Então era preciso criar lotes, criar condições para que ter essa agricultura de subsistência. E o governo viu os imigrantes como uma possibilidade. Consigo imaginar o Paraná sem os imigrantes, do aspecto cultural, do aspecto social e do aspecto econômico. Os alemães trouxeram, por exemplo, profissões liberais de rua que não existia no Brasil, não existia no Paraná. Os italianos se dedicaram à cultura do campo, à cultura gastronômica, que está até hoje, Vida Santa Felicidade, Vida e outros bairros gastronômicos que existem no Paraná fora. Então, assim, essa riqueza cultural que o Paraná tem, o Paraná colorido, eu costumo falar que o Paraná é colorido, que você tem polonês, tem japonês, tem chinês, tem holandês, tem várias etnias que se entrecruzaram e deixaram esse Paraná cada vez mais híbrido culturalmente falando. O livro divide-se em 7 capítulos, contando a saga de 7 etnias. São alemães, italianos, japoneses, russos, holandeses, ucranianos e poloneses. A ideia do livro é trazer um texto de fácil leitura, de fácil acesso para as pessoas que gostam do tema, que se interessam pela cultura do Paraná e pela história do Estado, resumindo, explicando como que foi a chegada de cada grupo étnico. E a sacada diferente do livro é personificar, é ter o protagonista da história na obra. A história dessas pessoas simboliza a história de vários outros imigrantes. É uma forma de homenagear essa cultura, homenagear essas pessoas e contar, disseminar a informação, disseminar o conhecimento para as pessoas que se interessam pela história do Paraná, que é tão pouco conhecida, tão pouco difundida, e esse é um dos propósitos desse livro, ajudar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais a história do Estado. Hoje a gente segue com a nossa visita a museus inusitados. Vamos conhecer o Museu da Medicina do Paraná. Ele fica num espaço dentro da Santa Casa e mostra um pouquinho da estrutura, dos equipamentos e da fabricação dos medicamentos no passado. A gente está aqui na Santa Casa, que é o primeiro hospital de Curitiba. Início da construção em 1868, finalizada a construção em 1880, né? Muito devido aos esforços do Dr. Muricy, que na inauguração esteve presente a família real, Dom Pedro II e a esposa, Teresa Cristina. Nesse espaço, diversas gerações de médicos passaram por aqui, né? Foi o Hospital Escola da Universidade Federal, né? Desde a sua existência, existia pré-universidade, né? Então, o primeiro hospital, até a década de 50, de 1880 a 1950, praticamente o único hospital que essa cidade teve, sim. A farmácia que a gente tem aqui foi a farmácia do André de Barros, né, que dá nome aqui à rua. Tem uma série de medicamentos, a gente tem aproximadamente 700 itens na farmácia, tanto coisas manipuladas aqui como remédios importados, Alemanha, França, né, diversas localidades. A gente tem substâncias curiosas como a cocaína líquida, ópio, LSD, o éter, que era usado como anestésico. Boa parte da medicação era manipulada, né, feita ali com a indicação do farmacêutico. O médico também tinha que saber muito dessa dosagem, né, tanto que a gente tem ali farmacopeia, né, que a gente brinca que é a bíblia da farmácia, né, que tem a miligramagem certinho, tem a questão das balanças, né, então tudo tinha que ser muito precisamente feito, porque qualquer alteração ali poderia ser fatal, né. Aqui a gente está na sala que tem os instrumentos médicos, né, os equipamentos, né, então a gente tem muita coisa que marcou a história da humanidade, dá para se dizer assim, né, então como o pulmão de aço, né, que foi muito utilizado durante a epidemia de poliomielite, não foi criado para isso, foi criado com outra finalidade, para problemas respiratórios, sim, né, então é bem impactante, né, as pessoas sempre
sempre saem movidas, né? Porque a gente tem relatos de pessoas que viveram 40 anos no pulmão, né? A gente tem um aparelho de eletrochoque, né? Que teve polêmica recente da utilização, né, do eletrochoque, ainda é recomendado para alguns tratamentos. Lembrar que os médicos iam até as pessoas, né? Tinha muita medicina da família, quem muitas vezes vinha parar no hospital, na Santa Casa, era quem não tinha boas condições financeiras, né? A Santa Casa atendia toda a população. A importância do museu, né, muito por questão de toda a sociedade, né? Então, muitas vidas passaram pela Santa Casa, né? Não só pessoas ligadas à área médica, né? Então, tem pacientes, né, pessoas que ajudaram na construção, né? Arquitetos, artistas, como a gente tem vitrais, murais, né? Então, de certa forma, toda a sociedade está envolvida nesse contexto e pode se beneficiar do conhecimento da evolução tecnológica, né, da parte da saúde, mas também não só da parte da saúde, né? Tanto que a gente pode estudar a questão até do design dos rótulos, então diversas coisas, né, como foram modificando, né, os objetos. Muitos se encantam, né, e vê essa diferença no tempo mesmo, né, dos tratamentos e o acesso que as pessoas tinham, né? Muitas vezes muito restrito, muito limitado. Vamos para o intervalinho, mas a gente volta já com o terceiro bloco de Identidade Paraná. Estamos de volta com Identidade Paraná, aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som. E agora a gente vai direto conferir as dicas para a criançada, no quadro Culturinha. Unicórnios, arco-íris e um mundo de diversão esperam a criançada no Parque Magic Unicorn, em Curitiba. Em um universo lúdico, as crianças vão conhecer um unicórnio de 4 metros de altura, o seu castelo, um escorregador e uma piscina de bolinhas gigante. A atração vai até o dia 19 de setembro. Também em Curitiba, a criançada vai desvendar as lendas brasileiras em um projeto organizado pela Biblioteca Pública do Paraná. Teatros e fantoches vão representar histórias como a do surgimento do Guaraná e a do Iapuru. Fique de olho no site da Biblioteca Pública do Paraná. Palhaços, gatos e a família de Terezinha convidam os pequenos a prestigiar o aniversário da companhia Filhos da Lua. Com uma programação especial, a criançada vai decidir qual história agrada mais. As apresentações vão até o dia 22 de setembro e prometem encantar adultos e crianças com histórias divertidas e engraçadas. Mais informações no Facebook da companhia. Curitiba recebeu um dos maiores eventos de cultura geek do país. E para muitas pessoas que frequentam, trata-se de um modo de vida que você conhece melhor agora. Um mundo cheio de personagens saídos direto dos filmes, dos desenhos e até dos jogos de videogame. Alguns são assustadores, outros encantam a criançada. O universo dos nerds ou geeks, apaixonados pelas criações do mundo de faz de conta, é mesmo uma realidade à parte, em especial para os cosplayers, fãs que adoram se fantasiar com seus personagens favoritos. Rodrigo gosta tanto do hobby que mandou fazer até um cartão para divulgar o personagem. Fiz tudo, construí o capacete, a bota eu que revesti também, o machado, a roupa, tudo confeccionado por mim. O crescimento da cultura geek em Curitiba conquista novos adeptos a cada ano, que participam de feiras e eventos na cidade. A Adriana começou a se fantasiar por causa do filho e se tornou uma fã dos personagens do videogame. Tudo começou com o meu filho mais novo, o Júnior, que foi muito mais fã do que eu, desse universo todo, e comecei fazendo cosplay para ele, confeccionando cosplay para ele. Aí o filho e as sobrinhas começaram a me incentivar a participar também. E hoje estou aqui. A paixão por uma série ou um desenho pode até extrapolar o mundo da ficção.
Lilian deu ao filho o nome de um dos personagens da série Vikings e teve a alegria de conhecer o ator que o interpreta. Eu vim conhecer o Alex, ele faz o personagem Vikings, e o meu filho, em homenagem ao personagem, se chama Ivar. E deu certo, conseguiu conhecer? Consegui. Nós conseguimos encontrar com ele, foi um sonho realizado. O cosplay vai muito além do personagem, do amor pelo personagem. A Vanitas e a Rafaela, que estão aqui ao meu lado, já se fantasiam há bastante tempo. Quanto tempo, Vanitas? Eu tô há 11 anos fazendo cosplay já. E você, Rafaela, quanto tempo já? Fazem 17 anos já que a gente está nesse hobby. É uma paixão mesmo? Ah, com certeza. E além da paixão, a gente vê que tem muito carinho das pessoas nos eventos. Como é que é isso? É muito bom sentir que o teu trabalho está sendo valorizado por outras pessoas também e ver a felicidade, às vezes o sorriso da pessoa no rosto, tipo, vale muito mais às vezes do que colocar a roupa. E aqui vocês se sentem outras pessoas? Sim, eu gosto bastante porque junta tudo que a gente gosta, junta mais gente que gosta, às vezes a gente conhece muito amigo, a gente fez muito amigo nesse meio, então acaba sendo muito bom. Rumo surgiu no cenário independente de São Paulo na década de 1970, no movimento chamado Vanguarda Paulistana. As composições e os arranjos musicais são feitos baseados em muita pesquisa e experimentação. E a história do grupo está contada em um documentário que acaba de ser lançado. Você cuida, você quer chorar. Você não percebe, mas eu sinto que você quer chorar. E sinto que você não percebe. No início a gente estávamos na época do colegial, né, saindo do colegial e querendo partir para uma atividade profissional qualquer, mas o que nos unia nesse momento era o gosto pela música, né, música popular brasileira, e montamos um grupo de estudo com a preocupação mais, num primeiro momento, mais entender o que a música popular tinha de... particularmente essas músicas que ficam durante o tempo marcadas na memória das pessoas, o que tinha ali de que elemento que era tão marcante. Fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo obcecando. Nós pegávamos textos ligados à música ou à estética como um todo e analisávamos, fichávamos e tal. Mas ao mesmo tempo já tinha gente que trabalhava com música, que era instrumentista, compunha ou tocava. E isso foi nos aproximando. E a partir de um certo momento começamos a nos unir para tocar e se apresentar. Quando a gente começou, nós nos auto-intitulamos Rumo de Música Popular, porque a gente queria propor um rumo que era uma ideia de um canto mais falado, que tinha por trás todas as análises que a gente fazia, ainda muito insossas, mas que parecia que a semente daquilo era entender a entonação, que a entonação é algo que todo mundo tem, que tem um sentido, mas tem também uma forma, tem um conteúdo e uma forma junto, e que isso, de certa forma, explicava como que compositores que não tinham a mínima formação musical ou literária conseguiam fazer canções tão boas, estou falando Noel Rosa, Cartola, Lamartine, sem a mínima instrução musical ou literária. Nós ficamos muito conhecidos por esse jeito, digamos, de chamar a atenção para a fala, e ao mesmo tempo eram temas que não eram tratados pela canção popular regularmente. Então aquilo fazia as pessoas, mesmo que a situação que está se contando seja uma situação por vezes dramática, por vezes até trágica no sentido Nelson Rodrigues, as pessoas riam, porque eram situações fora de padrão, né? Que transforma o som em sucesso. É a tentação que faz repetir. É o melhor refrão que se pode ouvir. O universo vive. O documentário ele fala de nós, mas ele também traça um panorama da época, como que estava as várias vanguardas, o pessoal que estava fazendo trabalho nesse momento, que seria o Arrigo, o Itamar, o Premê, o Língua de Trapo, né? E nós.
fazíamos parte desse grupo que estava com a vontade de trazer uma contribuição nova para a música popular. Depois afundava na água, eu continuava nadando até o fim, onde começava a estrada. A música brasileira, principalmente a canção, é tão rica, com uma história tão grande, né, que a gente acredita que conseguimos, digamos, respeitar esse escopo, esse caldo que nós já tínhamos e conseguimos avançar em outras questões que ficaram interessantes e que tanto que elas se sustentaram depois que, entre aspas, o rumo acabou, porque várias carreiras solos saíram daí. A outra já vem solene. E agora uma última dica cultural para você aproveitar o seu final de semana com uma experiência única. Será inaugurado no sábado, aqui em Curitiba, o novo museu O Rei Menino de Ouro, Tutankhamon. Idealizado pelo arqueólogo egípcio Zahi Hawass, o novo espaço será totalmente dedicado a expor a história de Tutankhamon, apresentando ao público réplicas fiéis às originais de algumas das peças que foram encontradas em sua tumba no ano de 1922. E o Zahi virá a Curitiba para dar uma palestra no dia 6 de setembro para você conhecer um pouco mais da história de Tutankhamon. Não pode participar? Não tem problema, será tudo transmitido online e você pode conferir mais informações no site do Museu Egípcio e Rosa Cruz. Brigadíssimo pela sua companhia. Esse foi o Identidade Paraná aqui no MIS, em Curitiba. Foi um prazer estar contigo. Não esqueça que você pode mandar informações, comentários, sugestões para a gente através do nosso e-mail. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.